Segunda-feira de manhã você chegou ao seu laboratório e a primeira coisa que você faz enquanto a coleta está acontecendo é dar uma olhada no seu e-mail. Você vê ali na sua caixa de entrada um e-mail, uma mensagem cujo assunto é rescisão contratual. Abre o e-mail e vê que uma operadora de plano de saúde, com a qual o seu laboratório é credenciado, enviou um termo de rescisão contratual porque ela quer descredenciar o seu laboratório. O que fazer quando isso acontece? É o que eu vou tratar nesse vídeo. Vem comigo! Tá valendo? Então, valendo! Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao canal do Cardoso Freire Advocacia e Consultoria. Nós somos um escritório de advocacia e de consultoria especializados em criar soluções jurídicas para laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte. E quando eu falo em soluções jurídicas, eu não estou falando só de burocracia, só de direito, juridiquês e essas coisas que normalmente têm a ver com uma prática de advocacia mais antiga. Não, eu estou falando de soluções jurídicas que vão gerar valor econômico para o seu laboratório, porque através da lei, um dos nossos objetivos é fazer o seu laboratório faturar mais e de forma legal. Eu estou falando também de valor operacional, que é transformar a equipe do seu laboratório em um time de alta performance, usando técnicas jurídicas, usando o direito. E eu estou falando também em valor estratégico, porque através de um ambiente seguro, o seu laboratório vai conseguir crescer e crescer com bases sólidas, crescer com segurança jurídica. Então é isso que a gente faz aqui no Cardoso Freire Advocacia. A gente ajuda o seu laboratório em inúmeras facetas da sua operação, seja no financeiro, seja no operacional, seja no estratégico, usando o direito, usando a legislação e o ecossistema legislativo que envolve a sua empresa. A gente trabalha aqui muito com Lei Geral de Proteção de Dados, compliance trabalhista, blindagem contratual e tudo mais que for necessário para ajudar o seu laboratório a crescer, a economizar, a faturar mais e a ter um time de alta performance. Quem sou eu? Meu nome é Estela Cardoso, eu sou a fundadora do Cardoso Freire Advocacia e Consultoria. E, além disso, eu sou dona de laboratório. Então, para além de advogada, eu tenho uma ampla visão, um amplo acesso e uma vivência desde muito cedo com as operações de laboratório de análises clínicas. O meu laboratório tem 30 anos, foi fundado pelos meus pais e hoje quem gerencia esse laboratório sou eu e sou a minha irmã. Mas vamos à vaca fria, né? Já falei muito do escritório, já falei de mim. E agora eu quero falar com você sobre o que fazer quando um plano de saúde, uma operadora de plano de saúde, manda para o seu laboratório um termo de rescisão contratual e quer descredenciar o seu laboratório. Vamos lá? Eu começo dizendo o seguinte: o seu laboratório, diante de um descredenciamento ou de uma manifestação da operadora de plano de saúde que quer se descredenciar, que quer descredenciar a sua empresa, tá? O seu laboratório tem direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Além disso, e muito mais importante, esse processo de descredenciamento do seu laboratório também confere direitos aos beneficiários, né, aos pacientes e clientes aí do seu laboratório que utilizam esse plano de saúde para fazer exame. Então, um processo de descredenciamento de uma empresa que está ali credenciada junto a um plano de saúde, ele não é um processo que pode ser jogado, que pode ser realizado e empreendido de qualquer maneira. Existe lei para isso, existe muita coisa para amparar o seu laboratório nesse momento e principalmente para amparar os beneficiários daquele plano de saúde que são atendidos aí pelo seu laboratório. E aí eu falo isso por quê? Porque às vezes o laboratório é muito pequeno, olha lá o termo de rescisão e fala assim, eu vou aceitar, não vou brigar, é melhor, depois dá problema e tudo mais. A gente não tem força para enfrentar esse plano de saúde que é muito grande, então não caia nessa crença
de pequenez. A lei é a mesma para todo mundo. Para um laboratório enorme, para o Hermes Pardini, por exemplo, e para o seu laboratório. A operadora de plano de saúde tem que cumprir essa lei e os requisitos que eu vou falar aqui para você e amparar os direitos dos beneficiários, amparar o direito do seu laboratório também no momento do descredenciamento, independente do tamanho do laboratório. Então não caia nesse conto da carochinha de que o seu laboratório é pequenininho e por isso o seu laboratório não vai conseguir reverter esse descredenciamento ou não pode enfrentar a operadora de plano de saúde. Pode sim, e conte inclusive com a assessoria do Cardoso Freire Advocacia e Consultoria, a gente gosta de falar CEFAC, né? Que é uma sigla que abrevia tudo, mas beleza, pula isso, Maria, porque deu errado. E conte inclusive com a nossa assessoria, com a minha assessoria nesse momento. Eu tenho inúmeros clientes e já assessorei inúmeros laboratórios de análises clínicas, inclusive conseguindo reverter processos de descredenciamento de plano de saúde. Então vamos lá, vamos pensar no que você precisa fazer e eu vou te dar algumas orientações aqui, mas a primeira coisa que eu preciso falar é, chegou o termo de rescisão contratual, chegou a comunicação de descredenciamento do plano de saúde, procure um advogado, procure uma advogada. Mas chegou o termo lá de rescisão contratual no seu e-mail. Primeira coisa que você vai fazer é manter a calma. Depois, você não vai responder a esse termo sozinho ou sozinha. Você vai esperar a orientação da sua advogada. O seu advogado, a sua advogada, eu vou falar o seguinte, olha, me manda esse termo de rescisão. Em conjunto com esse termo de rescisão, em conjunto com esse documento, me mande o contrato principal que você tem aí com o plano de saúde, todos os aditivos contratuais que foram assinados ao longo do tempo de prestação de serviços e também todas as comunicações com o plano de saúde. O advogado, ou eu, a sua advogada, vai precisar entender qual é a sua relação com esse plano de saúde até o momento, qual é o histórico que você tem com a operadora de plano de saúde e como você prestou o atendimento aos beneficiários e, é óbvio, né, ao plano de saúde. Então, a primeira coisa é levantar todos esses documentos e enviar para o seu advogado. E aí, eu ou seu advogado, a gente vai analisar esse arcabouço documental. E a partir disso, é claro, a gente vai te orientar para que você não fique aí sem saber o que fazer ou até mesmo sem entender os seus direitos ou como funciona um processo de descredenciamento. Abaixo, abaixo é porque está no meu roteiro. A seguir, eu vou te falar o que é que o plano de saúde tem que fazer e como funciona esse processo de descredenciamento, o que você precisa exigir do plano de saúde para que esse processo seja considerado legítimo. Então, o primeiro direito que o seu laboratório tem diante desse processo de descredenciamento é saber o motivo do descredenciamento. Se o termo de descredenciamento, o termo de rescisão contratual, não trouxer esse motivo, então você precisa perguntar para o plano de saúde, mas por que vocês estão me descredenciando? Ah, eu não vou falar o motivo. Não aceite, porque você precisa saber se o motivo é um direito seu. Existem inúmeros motivos para esse descredenciamento. Motivos válidos e motivos inválidos, juridicamente pensando, legalmente pensando. Motivos válidos. Vou falar sobre os motivos válidos primeiro. Infração contratual grave. O contrato que você tem com o plano de saúde, com a operadora, está descrito ali inúmeros deveres que você tem e que o plano também tem. E você não cumpre os seus deveres, você viola cláusulas contratuais. E isso causa danos aos beneficiários, causa danos ao plano de saúde. Então, se você e o seu laboratório cometem infração grave ou múltiplas infrações ao longo do tempo, o plano pode sim te descredenciar de forma legítima e de forma legal. Ter um motivo válido apenas, e aí um grande asterisco, não basta. O plano ele tem que comprovar inúmeras outras coisas que eu vou falar no final do vídeo. Falha técnica do laboratório. O laboratório realizou um exame e aí deu uma falha técnica, isso prejudicou o paciente, isso prejudicou o plano. Então, uma falha grave técnica do laboratório é motivo, sim, válido, legal para descredenciamento. Outro motivo, perda de licença sanitária. Seu laboratório perdeu o alvará junto à vigilância sanitária, perdeu a licença, perdeu o CNES, perdeu o CNPJ, perdeu qualquer coisa relacionada a licenças sanitárias ou licenças, inclusive, para abrir uma empresa e empreender. É motivo de descredenciamento, porque o plano não pode ficar
credenciado, não pode ficar fazendo negócio com uma empresa que não tem licença para operar naquele nicho. Depois, perda de acreditações, se e somente se essas acreditações forem condições, forem requisitos para o credenciamento e se estiverem em contrato que o laboratório precisa manter essa acreditação ao longo da vigência contratual. Então, por exemplo, para você se credenciar ao plano, sei lá, X, você precisa ser acreditado na ISO 9001 e precisa manter essa acreditação ao longo da vigência do contrato. Se você perde, é um motivo para descredenciamento. Depois, baixa produtividade do seu laboratório. Se e também somente se estiver constando em contrato uma meta de produtividade. Então, o seu laboratório precisa produzir X exames mensalmente, X atendimentos, precisa atender a X beneficiados por mês para atingir essa meta de produtividade. Se ao longo do tempo, eu não atendi a meta um mês, e aí o plano vai lá e descredencia. Não, então o seu laboratório tem uma constante de baixa produtividade aí, que a gente vai usar o bom senso para entender, né, quantos meses, qual que é o período de baixa produtividade. O laboratório não atinge a meta que consta em contrato, tem que constar essa meta em contrato. Então, é um motivo válido para a operadora de plano de saúde descredenciar o seu laboratório. Reorganização da rede prestadora. Então, o plano de saúde fala assim, a gente está reorganizando a nossa rede por motivos estratégicos, financeiros, ou sei lá. Sim, é um motivo válido, desde que e somente se o plano conseguir atender aos requisitos que eu vou falar logo em seguida e também desde que essa reorganização não configure uma verticalização do plano de saúde e uma eliminação dos concorrentes, né, de forma artificial, para que a operadora de plano de saúde, né, mantenha o monopólio da cobertura daquele plano. Então, a reorganização é válida com inúmeros asteriscos. Então, agora vamos passar para os motivos que podem ser contestados. Você recebeu o termo ali de rescisão contratual da operadora de plano de saúde e o motivo que ela falou para você é baixa produtividade. Essa baixa produtividade, esse motivo, ele não é válido desde que, como eu disse anteriormente, não conste uma meta em contrato. Então, se não constar em contrato que o laboratório precisa atingir essa meta e o laboratório recorrentemente não vem atingindo essa meta, a baixa produtividade é um motivo legal. Agora, não consta meta nenhuma de produtividade em contrato e o plano só joga lá para você, estamos te descredenciando por baixa produtividade, é um motivo ilegal, ilegítimo de descredenciamento e você pode contestar sim essa baixa produtividade. Motivo número 2. E aí esse motivo, ele é assim, é o clássico. Não é você, sou eu, sabe, Maria, quando vai terminar o namoro? Sou eu que não estou no momento. Eles falam verticalização. Nós estamos verticalizando a nossa operação. O que significa isso? Significa que o plano de saúde, agora, além de ser uma operadora de plano de saúde, ele também tem laboratórios próprios, clínicas próprias. E aí, ele quer como conveniados, como credenciados apenas os laboratórios, as clínicas dele, que ele criou. E isso é ilegal quando essa verticalização da operação pretende eliminar de maneira artificial os concorrentes, o seu laboratório, o laboratório vizinho, né, que não é do plano, para estabelecer um monopólio do plano. Então, só os laboratórios da operadora do plano de saúde são credenciados a esse convênio, a esse plano. Você estabelece um monopólio. E isso, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, isso viola inúmeras leis, inúmeros tratados, inúmeras resoluções, seja em âmbito federal, estadual, municipal, principalmente em questão do princípio da continuidade assistencial ao beneficiário. Primeiro, em questão, vamos entender a questão empresarial dessa verticalização. Você vai ter ali uma caracterização de concorrência desleal, porque o plano de saúde está usando de artifícios desleais para eliminar concorrentes, pegar a clientela desses concorrentes e internalizar essa clientela. E aí a gente tem inúmeras leis, decretos e tudo mais para poder fazer essa caracterização. Mas se essa verticalização for de forma muito agressiva, se for para eliminar todo mundo e manter o monopólio da operadora,
pode sim caracterizar concorrência desleal e o seu laboratório pode contestar essa verticalização. Principalmente, também um outro motivo, pensando na questão dos beneficiários, porque o beneficiário do plano, ou usuário do plano de saúde, ele precisa ter uma rede credenciada para ele poder escolher qual laboratório ele quer. Se o laboratório monopoliza, isso vai, violar direitos do beneficiário, direitos do consumidor, enquanto consumidor. Para a continuação dessa questão de verticalização, a gente tem também a violação do princípio da continuidade assistencial. O beneficiário, de novo, ele tem direitos e ele não pode perder alguns confortos ou algumas características do seu tratamento, da sua assistência. Então, por exemplo, aqui do lado da minha casa tem o Laboratório da Maria, o Laboratório da Maria é conveniado com o meu plano de saúde, eu vou aqui, é pertinho. Quando o beneficiário, por exemplo, perde essa distância, eu tenho que ir para outra cidade para fazer o exame com o plano de saúde que eu sou conveniado, ou eu tenho que me deslocar muito mais do que eu deslocava antes para fazer isso, ou eu tenho que ir para agora um laboratório que não tem a mesma qualidade que o laboratório da Maria tinha. Então, o beneficiário ele tem a garantia, continuidade da assistência à saúde dele, que ele não pode perder. E isso é para laboratório, para clínica, para médico e para todo mundo. Quando a gente pensa em convênios, quando a gente pensa em plano de saúde. Quando essa verticalização viola o princípio da continuidade assistencial, é caracterizada como concorrência desleal, de forma que o plano de saúde está querendo eliminar os concorrentes para internalizar a clientela toda e criar um monopólio, aí essa verticalização pode e deve ser contestada, porque é dever do seu laboratório também proteger os direitos dos beneficiários, que são seus pacientes. E aí eu vou te mostrar agora como contestar o descredenciamento, seja por motivos legais, seja por motivos ilegais. O seu laboratório tem o dever de solicitar que o plano de saúde, que a operadora do plano de saúde demonstre que está atendendo em inúmeros requisitos legais para poder realizar esse descredenciamento. E aí que está o pulo do gato. Eu vou te mostrar agora. Mas antes de te mostrar qual é o pulo do gato e como você pode reverter esse descredenciamento, o motivo seja legítimo, seja ilegítimo, ou pelo menos pressionar o plano de saúde para que essa prestação contratual, para que esse contrato se dilate um pouco mais, eu preciso te pedir para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva, porque você se inscrevendo, curtindo o nosso vídeo, comentando, você vai me dar ânimo para continuar. Se você comentar com dúvidas, vai ser melhor ainda, porque você vai me dar matéria-prima para fazer mais conteúdos. A gente está presente lá no Instagram, @jurídico de laboratório. Nós estamos presentes também no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, apesar de que, para falar a verdade, você acredita, Maria? Eu nunca acessei o nosso perfil do TikTok. A Maria, ela tem o quê? 19, 18 anos? Quantos você tem, Maria? 20 aninhos, ela tá mais antenada aí com o TikTok, então ela que resolve a questão do TikTok, mas a gente tá lá no TikTok também. Nos siga em todas as nossas redes sociais, e inclusive a gente tem um blog ativo e operante com inúmeros artigos que podem te ajudar. Beleza, qual que é o pulo do gato aqui? A primeira coisa que a gente vai tentar é uma estratégia que eu gosto de chamar de pressão regulatória, que é pedir para o plano de saúde comprovar que esse descredenciamento está tudo dentro da lei. Com essa pressão, a gente muitas vezes consegue a reversão desse descredenciamento. E eu vou te mostrar como que a gente faz essa pressão. Óbvio que eu não vou te falar tudo de forma muito aprofundada, até porque essa pressão e essa comunicação com o plano de saúde, essa documentação e tudo mais, deve ser feito pelo seu advogado, pela sua advogada ou por mim, se você quiser a minha assistência. Então, essa pressão regulatória, ela vai ser justificada pelo seu laboratório, né? Você vai mandar um e-mail para o plano de saúde. Isso é legal, não é conversa para boi dormir, porque, de fato, o seu laboratório tem essa responsabilidade. Você vai mandar um e-mail para o plano de saúde falando assim, olha, ok, recebi, mas eu entendo que nós temos beneficiados, que nós temos usuários do seu plano, desse plano de saúde aqui no laboratório, e eu
enquanto prestador de serviço a esses pacientes, preciso garantir a eles, é meu dever do laboratório, garantir a eles a continuidade assistencial, a continuidade da assistência da saúde, que eles continuem tendo acesso a serviços de saúde conveniados com esse plano, na mesma qualidade que eu ofereço aqui. A questão principal aqui, nesse momento, é garantir os direitos dos meus clientes e dos seus usuários. Então, vamos juntos, né, entender a legalidade desse processo de descredenciamento para que os beneficiados, para que os pacientes usuários desse plano de saúde não fiquem desassistidos. E essa é a introdução do seu e-mail. Você vai falar dessa maneira e vai usar essa justificativa para solicitar o que eu vou te falar em seguida. Então, você vai solicitar, e o plano de saúde ele tem que ter isso, não é porque você está solicitando, não. É porque o processo de descredenciamento de um prestador de serviço exige que o plano de saúde comprove esses requisitos, comprove que atendeu esses requisitos. Então, ele já tem que ter isso na mão. Você vai pedir uma comprovação da substituição do seu laboratório por prestadores equivalentes. E aí, eu já falei sobre isso nesse vídeo, o que acontece? O beneficiário ele não pode perder as benesses, o conforto, tudo que ele tinha ali quando o seu laboratório atendia. Então, quando a gente pensa em substituição por prestadores equivalentes, é o seguinte, beleza, nós vamos descredenciar o meu laboratório, você está descredenciando, mas você tem que me garantir e mostrar evidências de que esse descredenciamento ele não vai gerar um vácuo aqui para os beneficiários. Os beneficiários não vão ser encaminhados, vão deixar de ser encaminhados ou vão deixar de ter acesso a outros prestadores equivalentes. Então, esse descredenciamento e esse lugar vazio, essa cadeira da qual você está me pedindo para levantar, né, da qual você está me tirando, é preciso ser ocupada por prestadores de serviço equivalentes. E aí, quando a gente fala equivalentes, a gente pensa em inúmeros aspectos. Tipo de serviço que vai substituir o seu laboratório ou que o beneficiário vai ter como uma segunda opção, ele tem que ter a mesma especialidade. Então, eu estou tirando o seu laboratório do plano, mas o beneficiário vai ter acesso a um laboratório de imágica. Não, ele precisa ter acesso a um laboratório de análises clínicas que realizem os mesmos tipos de exames que eu realizo aqui, que tem o mesmo portfólio que o meu, né? Então, a mesma especialidade. Prestadores de serviço equivalente é um conceito aberto, depende muito de caso a caso, depende muito do plano de saúde, depende de muita coisa, né? Depois, mesma qualidade. Os prestadores que vão internalizar os beneficiários que eu atendia, eles precisam ter a mesma qualidade que eu oferecia para esses beneficiários. E quando a gente fala em qualidade, aí o céu é o limite. A gente está falando de acreditações, a gente está falando inclusive de nota lá no Google Meu Negócio, a gente está falando de equipamentos, tecnologia, do currículo da sua equipe clínica. Então, olha, o meu biomédico, o meu farmacêutico, ele tem doutorado, ele tem PhD, é um diferencial muito grande, ele oferece uma qualidade muito grande aqui para os pacientes. O prestador que vai me substituir também precisa de uma equipe clínica altamente capacitada. Depois, localização geográfica. O plano de saúde, quando ele descredencia o seu laboratório, a segunda opção não pode estar ali na outra cidade. Não pode forçar o beneficiário a mudar de cidade só para ser atendido pelo plano de saúde. Então, você tem que ter prestadores que vão internalizar esse gargalo que o seu laboratório, esse vácuo que o seu laboratório vai deixar ali na mesma região. E, óbvio, a capacidade de atendimento. Os substitutos do seu laboratório, aqueles que vão ocupar o vácuo que o seu laboratório vai deixar, eles precisam ter capacidade de produção para internalizar a clientela que o seu laboratório não vai mais pegar. Eles precisam manter a qualidade de atendimento, eles precisam ter o mesmo horário de atendimento. Então, vamos supor, você atende no sábado, mas aqueles substitutos que vão internalizar a sua clientela não atendem no sábado. É a capacidade de atendimento. Para além disso, facilidade de agendamento. Você tem uma tecnologia aí no seu laboratório que o paciente ele agenda por um aplicativo rapidamente e logo está ali no seu laboratório fazendo o exame. O substituto não tem. Então, aí a gente pode pensar numa substituição que não é equivalente. Tempo de espera. O seu laboratório atende rapidinho. Aqueles que vão internalizar a clientela atendem mais devagar, é um pouco mais demorado, ou até mesmo por conta dessa internalização, o atendimento vai ser mais prolongado.
Então, esse é a primeira evidência que o seu laboratório tem que pedir ao plano. Depois, outra coisa que o seu laboratório precisa exigir da operadora de plano de saúde, que é a obrigação dela fazer. A operadora de plano de saúde precisa comunicar o descredenciamento do seu laboratório para os beneficiários, que são atendidos pelo seu laboratório e tudo mais, com 30 dias de antecedência. Então, você precisa pedir evidência de que a operadora comunicou para todos os beneficiários que o seu laboratório está sendo descredenciado com 30 dias de antecedência do descredenciamento. Então, quando chegar o termo de descredenciamento, normalmente eles dão 6 meses, 3 meses e tal. Mas com 30 dias de antecedência no final do prazo ali, você precisa pedir evidências de que a operadora de plano de saúde comunicou aos beneficiários, aos usuários, né, de que o seu laboratório está sendo descredenciado. Isso aí é lei. Inclusive, vou até te falar aqui, ó, Resolução Normativa 567 de 2022. Isso é uma obrigação do plano de saúde e o seu laboratório é obrigado a exigir, de novo, porque está muito preocupado com os seus pacientes e não quer que eles tenham uma descontinuidade, tenham um prejuízo na sua prestação assistencial de serviços de saúde. 3, e último, aí você vai pedir para o plano de saúde também um documento que se chama Plano de Continuidade Assistencial, o PCA. É um documento técnico que o plano de saúde ele tem que criar quando ele vai descredenciar um prestador de serviço e esse descredenciamento tem o potencial de gerar um alto impacto na prestação, no atendimento dos beneficiários. E ele precisa apresentar esse PCA à ANS antes de realizar o descredenciamento, para que a ANS permita esse descredenciamento a partir do plano. Então, a ANS vai falar, ok, o PCA, esse plano de contingência, esse plano de descredenciamento, tá ok? Se o descredenciamento for realizado dessa forma, você pode descredenciar esse prestador de serviço e eu vou fiscalizar essa transição. Beleza. O que acontece? Se o seu laboratório for pequeno ou se tiver inúmeros outros laboratórios conveniados aí na sua cidade com a mesma operadora, com o mesmo plano de saúde, pode ser que essa operadora fale assim para você, olha, esse descredenciamento ele não precisa de um PCA, porque ele não vai gerar alto impacto nos nossos beneficiários. Aí o que você vai falar? Ah, certo, entendi. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta à ANS, vamos perguntar para ela se precisa do PCA ou não, e aí, de novo, é uma pressão no plano de saúde, por quê? Porque o plano de saúde ele não quer submeter descredenciamento à ANS, até porque muitos desses descredenciamentos são ilegais. Aí o plano de saúde já vai, ó, ele quer consultar a ANS, ele quer mandar isso aqui para a ANS, talvez não seja bom fazer esse descredenciamento. Então, se o seu laboratório é pequeno, tem outros prestadores ali e tal, o plano pode falar, não precisa do PCA, mas você fala, beleza, vamos ver com a ANS se precisa ou não. De todo jeito, uma vez que você pede, né, e que você requisita evidências para o plano de saúde de tudo isso que eu falei, né, que ele comprove que a substituição vai ser por prestadores equivalentes, que ele comprove que comunicou com antecedência mínima de 30 dias os beneficiários sobre esse descredenciamento e que ele tenha, né, um PCA. Quando você pede essas evidências, o plano e a operadora ela já fica ligada e já pensa assim, olha, esse laboratório, por menor que ele seja, ele entende. E ele sabe o que ele está fazendo. Então, vamos com cuidado. E algumas coisas podem acontecer a partir daí. Pode ser que o plano de saúde te envie realmente todas essas evidências, né? E aí, ok, aí o descredenciamento é um descredenciamento legítimo, é um descredenciamento legal, você infringiu o contrato e tal. Então, beleza, vai ser descredenciado. Mas pode ser também que o plano recue e fale assim, ah não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse descredenciamento para lá e vamos reverter isso, vamos continuar com o contrato normalmente? Pode ser também que ele te enfrente e fale, olha, eu não vou te enviar nada disso. E aí o que você tem a fazer é comunicar à ANS para que ela verifique se esse descredenciamento de fato é legítimo e se esse descredenciamento vai ou não prejudicar
os beneficiários e também, obviamente, os direitos do seu laboratório. E, finalmente, para além disso, o que eu te dei aqui nesse vídeo são bases elementares. Existe muito mais coisa envolvida no processo de descredenciamento que precisa ser entendido. O que eu te dei aqui são nortes, mas o principal é você entrar em contato com uma advogada, com um advogado, com o Cardoso Freire Advocacia e Consultoria, se você quiser uma assessoria especializada em laboratório de análises clínicas, para poder te assessorar nesse momento. Porque o descredenciamento pode ser revertido. Eu mesma, aqui no escritório, já reverti inúmeros descredenciamentos de clientes nossos aqui, sem precisar entrar na justiça, sem até mesmo precisar recorrer à ANS, só trocando e-mails. Para além disso, a principal dica seria: procure um advogado, uma advogada, ou a gente aqui do Cardoso Freire Advocacia e Consultoria, que a gente vai estar super à disposição para você, e vai ser uma alegria, né? Obviamente que é um momento assim, que não é tão alegre assim, um momento de descredenciamento, né? Então não sei se uma alegria seria um adjetivo tão para o momento, mas vai ser uma honra poder assessorar o seu laboratório e poder ajudá-lo a manter os direitos. E aí é que eu falo. Quando eu falo que nós aqui do CEFAC, do Cardoso Freire Advocacia e Consultoria, a gente cria soluções jurídicas para laboratórios, eu estou falando disso. Eu estou falando de pensar estrategicamente, eu estou falando de inteligência jurídica, que vai usar a lei a favor do seu laboratório de forma prática, de forma barata e de forma a causar o menor impacto aí na sua operação. Basta saber se comunicar de maneira correta e saber o que pedir e que legislação, que lei mostrar para o plano de saúde, que você pode conseguir sim uma reversão do descredenciamento, por menor que o seu laboratório seja. Um abraço, até o próximo vídeo.